Cara, provavelmente você já ouviu aquela frase: o futebol tá muito chato, não pode mais fazer nada. O jogador de futebol faz um gol, tira a camisa e é punido com cartão amarelo. Ele faz um gol, corre pra torcida pra abraçar os torcedores e também recebe amarelo. Novas regras do futebol. Hoje nós vamos ver um vídeo do canal do Gustavo Marques, coisas que foram banidas do futebol. Bora ver se esses banimentos foram justos ou se foram paias, desnecessário, era melhor ter deixado. O futebol está sempre mudando. Algumas regras que antes eram normais, hoje são proibidas. Jogadas que já decidiram títulos foram banidas. E até mesmo uniformes e acessórios que faziam parte do jogo não são mais permitidos. Mas você sabe por quê? Porque algumas dessas coisas que pareciam inofensivas foram completamente eliminadas do futebol? Hoje, vamos te mostrar algumas coisas que foram banidas do futebol e as razões por trás dessas decisões. Algumas delas faziam parte do jogo por décadas, outras foram tentativas de modernizar o esporte, e algumas são simplesmente inacreditáveis. Vamos nessa! Se tem um jogador que sempre trouxe a ousadia para o futebol, esse jogador é o Neymar. E foi ele quem popularizou um dos movimentos mais polêmicos do futebol moderno, a famosa paradinha no pênalti. A paradinha já existia há décadas, mas foi Neymar quem transformou esse movimento em uma verdadeira arte. Ainda no Santos, ele usava essa técnica para enganar os goleiros, interrompendo a corrida antes da batida para esperar a reação do adversário. Isso dava uma enorme vantagem ao batedor, tornando... Cara, a paradinha humilhava os goleirão. Um cara que deve ter ficado muito feliz quando foi proibida a paradinha, o Rogério Ceni, sem dúvida. Porque o que o Neymar bateu de pênalti humilhando ele, não tá escrito. O Rogério Ceni caía lá do outro lado na ameaçadinha. Mas a paradinha também é fogo, meu. Ela dava uma vantagem enorme pro batedor. Porque pensa, o goleiro se prepara sempre já para esperar a batida. Aí vem o cara, finge que vai bater. O goleiro cai, se ameaça de novo e ameaça de novo, até você querer dar o chute, pô. Então a paradinha eu acho que foi meio justo. Você não interromper, só vir direto e dar sua pancada no pênalti. No pênalti quase indefensável. Não acho Como tão esqueceu injusto o que ele não, fez pô. contra o Rogério Ceni no Campeonato Paulista? No gol, o experiente Rogério, pra bater o garoto Neymar, pé direito na bola, deu paradinha! Gol! O Rogério Ceni treinava a semana toda, goleiro experiente pra caramba, aí vinha um moleque de 19 anos na época e fazia isso daí, tirava o Rogério Ceni pra nada. Parece que o goleiro é um bobo, velho, quando tinha paradinha. Mas é uma arte, é legal bater um pênalti Em 2010, assim, cara. dos 11 gols de pênalti marcados por Neymar, 5 foram convertidos no estilo paradinha. Por causa dele, a FIFA decidiu banir a cobrança. A entidade percebeu que a paradinha dava uma vantagem injusta ao cobrador, já que os goleiros não podiam se adiantar antes da batida. Em 2010, a entidade decidiu modificar a regra. O jogador ainda pode desacelerar durante a corrida, mas não pode mais parar completamente antes de chutar. Se o cobrador fizer a paradinha completa, a cobrança é anulada e o jogador recebe cartão amarelo. Quem se ferrou fazendo isso foi o Messi, que esqueceu que não podia mais. Durante uma partida da Champions contra o Milan, ele se deu mal. Você vê como uma paradinha dá vantagem pro batedor. O Messi veio pra bola, quando ele parou ali, o goleirão já tava caído do outro lado. Assim fica fácil fazer o gol. Então, pra mim, a paradinha foi justa a ser banida, cara. Só vem e bate. Agora, se você quiser parar antes de chegar na batida, ainda pode dar uma corridinha ali de malandro, brecar uns 2 passos antes da bola, porque o goleirão também sempre dá o canto. A paradinha foi uma das jogadas mais geniais do futebol, mas acabou banida para sempre. Já imaginou um time de futebol jogando sem mangas, como no basquete? Pois isso já aconteceu, e o mais curioso foi uma Copa do Mundo. A camisa regata no futebol ficou famosa em 2002, quando a seleção de Camarões apresentou um uniforme inovador, uma camisa sem mangas, projetada pela Puma. A ideia era trazer mais liberdade de movimento e um design moderno, mas a FIFA não gostou nada disso. Naquele mesmo ano, Camarões conquistou seu segundo título consecutivo da Copa Africana de Nações, ao bater a Nigéria nos pênaltis. Tá, regata tudo bem, mas qual foi a desse jogador aí só de cueca? É sacanagem, pô, vai pôr um calção, cara. Tá maluco? Campo, Samuel Eto'o, Rigobert Song, Lauren e companhia trajavam uma camisa sem mangas. Antes da Copa do Mundo de 2002, a FIFA decretou que o modelo violava as regras do jogo, que exigia uniformes com mangas para garantir a padronização das equipes. Camarões tentou argumentar, mas foi obrigado a adicionar mangas costuradas ao uniforme para poder disputar o torneio. Pô, pior que essas regatas até que não é tão zoada, mas a FIFA não gostou nada da ideia. Depois desse episódio, a FIFA deixou claro que todos os uniformes devem ter mangas. Nenhum time profissional conseguiu usar camisas sem mangas desde então. A controversa regata camaronesa, que nunca mais foi usada, segue sendo um disputado item de colecionadores, havendo poucas unidades à venda ao redor do mundo.
De fato, história tem. Imagina uma prorrogação onde o primeiro gol encerra o jogo instantaneamente, sem dar chance de reação ao adversário? Isso já existiu e mudou o destino de títulos, mas foi banido. O gol de ouro foi introduzido pela FIFA nos anos 90 como uma forma de tornar a prorrogação mais emocionante e ofensiva. A ideia era simples, quem marcasse o primeiro gol na prorrogação vencia na hora, como acontece no morte súbita do futebol americano. A regra foi utilizada em grandes torneios, e a mais famosa delas foi a Copa do Mundo de 98, quando a França eliminou o Paraguai nas oitavas de final graças a um gol de ouro de Laurent Blanc. Mas o momento mais icônico veio na final da Euro 2000. França e Itália. O jogo foi para a prorrogação e David Trezeguet marcou o gol de ouro que deu o título à França, sem que a Itália tivesse chance de reação. Apesar de parecer emocionante, o gol de ouro tornou o jogo mais defensivo, já que os times tinham medo de atacar e sofrer o gol decisivo. A FIFA percebeu que as prorrogações estavam ficando travadas, com as equipes evitando risco em vez de buscar o gol. Assim, em 2004, a regra foi banida de todas as competições oficiais. A FIFA testou uma alternativa. Pior que eu ia falar que o gol de ouro era maneiro ter, mas aí os times ficou tipo num jogo de compadre. Você não me ataca, eu não te ataco e já nós vamos para os pênaltis. O que era para ser emocionante, a equipe se lançar pro ataque e falar, vamos fazer que acabou o jogo, não deu certo. Ninguém queria mais jogo, essa foi a realidade. O gol de prata, onde o jogo continuava até o fim do primeiro tempo da prorrogação, mas essa regra também foi descartada. O futebol voltou ao formato tradicional, prorrogação completa, mais pênaltis se necessário. Hoje, muitos torcedores ainda sentem falta do gol de ouro e acreditam que ele traria mais emoção ao jogo. Fazer um gol é o momento máximo do futebol, mas algumas comemorações acabaram proibidas porque passaram dos limites. Em 2013, o jogador grego Giorgos Katidis, do AEK Atenas, fez uma saudação na Ásia ao comemorar um gol. O gesto gerou uma revolta imediata, e a Federação Grega de Futebol baniu Katidis da seleção nacional para sempre. O jogador alegou que não sabia o significado do gesto, mas a punição permaneceu. Em 1999, o atacante inglês Robbie Fowler, do Liverpool, fez uma das comemorações mais polêmicas da história. Depois de marcar um gol contra o Everton, ele imitou estar cheirando coca na linha do gramado, como uma forma de ironia. Qual foi? O cara meteu a comemoração de um nóia completo, do nada começou a cheirar um pó no chão. Os boatos de que era usuário da droga. A provocação saiu caro. Fowler foi multado e suspenso por 4 jogos pela Federação Inglesa. Outros tipos de comemorações também foram banidos do futebol, como retirar a camisa. Não, aqui não tem como não, cara. Como você me bane e tirar a camiseta? Ali na emoção do gol você já explode. Às vezes a única coisa que vem na sua mente é tirar a camiseta, jogar ela pro alto, jogar ela pro chão. Isso daí não atrapalha em nada na partida, pô. Vai banir uma comemoração dela? Ao contrário das outras, os caras fazendo apologia, outro cheirando, outro fazendo palhaçada. Isso daí só tira a camisa e mostra os músculos. No começo dos anos 2000, os jogadores começaram a tirar a camisa para comemorar gols, mas a FIFA proibiu e passou a punir com cartão amarelo. Mesmo assim, muitos craques ainda fazem isso, como Cristiano Ronaldo, Haaland e companhia. Mensagens políticas ou religiosas. Jogadores como Messi e Neymar já mostraram camisetas com mensagens especiais após gols, mas a FIFA proíbe qualquer tipo de manifestação política, social ou religiosa. Palhaçada. Comemorações provocativas para a torcida adversária. Em 2018, Cristiano Ronaldo fez o gesto polêmico para os torcedores do Atlético de Madrid, e Diego Simeone fez algo semelhante antes. Ambos foram multados pela UEFA. Simular gestos obscenos. Loucura isso daí também, porque o futebol é provocação, e geralmente você vai jogar fora de casa igual aí o Cristiano Ronaldo, com a torcida do Atlético de Madrid, os caras tá aqui no seu ouvido o jogo todo. E a única maneira que o jogador tem para responder provocação é como? Fazendo um gol e indo lá comemorar aqui, ó. Fiz o gol, eu tô aqui, eu sou o cara, vai lá e tira a torcida, esse é o momento. Ou você só pode ser provocado e não pode responder nada, que aí vai ficar o jogo todo e vai a você, e xinga o jogador e o cara não tem nem direito de resposta. Isso daí é vacilo, cara. Jogadores como Edmundo e Tevez já foram punidos por gestos considerados ofensivos. Deixa provocar, velho. Uso de máscara ou fantasias. Sem contar que esse é o futebol, o que deixa o futebol legal também são as provocações. Um futebol sem provocação, cara, é loucura, nem é futebol. Pierre-Emerick Aubameyang ficou famoso por usar máscara de super-heróis ao comemorar gols, mas a FIFA proibiu esse tipo de comemoração, alegando que desrespeita as regras do jogo. No futebol... Desrespeita no quê? Se o Aubameyang tem o sonho de ser o Batman, o Homem-Aranha, tá desrespeitando quem? Deixa o jogador colocar sua máscara. Tem umas que não dá pra entender, real, não sei o que passa na cabeça da FIFA. O jogador quer ser o Homem-Aranha? Mete lá ser o Homem-Aranha, quer ser o Batman? Vira o Batman, Superman, só deixa ele comemorar, é o momento do gol, cara. Bom, comemorar um gol é essencial, mas se passar do limite, pode custar caro. Com a chegada do VAR e da tecnologia da linha do gol, o futebol foi ficando cada vez mais moderno. Mas antes disso, uma tentativa ousada de inovação acabou fracassando,
As bolas com chips eletrônicos. A FIFA sempre buscou maneiras de reduzir erros de arbitragem, e uma das primeiras grandes apostas foi o uso de bolas com sensores internos, projetadas para detectar se a bola cruzou totalmente a linha do gol. Em 2005, a tecnologia foi testada no Mundial de Clubes da FIFA, usando uma bola especial chamada TNGS2, criada pela Adidas. O chip interno se comunicava com sensores ao redor do campo para indicar se a bola havia ultrapassado a linha, mas o projeto não durou muito por esses motivos. Falta de precisão, durante os testes, o sistema não conseguiu detectar corretamente alguns lances duvidosos. Alto custo e logística complicada, as bolas eram muito caras e exigiam sensores caros instalados nos estádios. Esse daí não deu certo. Você pagava caro e ainda a máquina errava. Tá de sacanagem. Rejeição de jogadores e árbitros. Muitos reclamaram que a bola tinha um peso e comportamento diferente, prejudicando o jogo. A FIFA abandonou a ideia e decidiu buscar outras alternativas, o que levou à criação da tecnologia da linha do gol, que usa câmeras em vez de chips dentro da bola. Já imaginou um jogador entrando em campo com correntes de ouro, anéis ou brincos? Pois isso já aconteceu várias vezes, mas a FIFA não deixou passar. Desde os anos 2000, a FIFA proibiu qualquer tipo de acessório metálico no futebol, alegando risco de lesão tanto para quem usa quanto para os adversários. Mesmo assim, esse daqui é justo, né? Você tá com uma corrente, às vezes bate no olho do seu adversário, já pensou anel, brinco, pra furar então é rapidinho, que o futebol é um esporte de contato. Vem uma bolada na sua orelha, já pensou, rasga tudo. Então esse daí é justo. Umas regras a FIFA age corretamente, mas outras, loucura. Assim, alguns jogadores ignoraram a regra e foram punidos em pleno jogo. Durante as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro francês Julius Koundé entrou em campo contra a Polônia usando um colar de ouro. O detalhe passou despercebido pela arbitragem, até o segundo tempo, quando o juiz ordenou que ele retirasse a corrente durante o jogo. Pô, o juizão foi ver isso só no segundo tempo. O cara já tinha jogado o primeiro e metade do segundo. A FIFA criticou a falha da arbitragem em permitir que ele jogasse com um acessório. Koundé disse que esqueceu de tirar antes do jogo. O caso viralizou e reacendeu a discussão sobre o uso de joias no futebol. O ex-jogador do Newcastle, Alan Saint-Maximin, sempre foi conhecido por seu estilo excêntrico e uso de acessórios dentro de campo, mas em 2022, ele foi advertido pela Premier League por usar uma faixa na cabeça de uma marca não autorizada, algo que fere as regras de patrocínio da liga. Ele usava faixas de marcas de grife como Gucci e Louis Vuitton, mas a Premier League proibiu o jogador de usá-las. Isso daí também é sacanagem. Aí o cara gosta da Louis Vuitton, quer mostrar ali que ele tem estilo e taca a grana, né? Porque pra você comprar uma faixinha dessa da Louis Vuitton, moleque, você tem que estar forrado no dinheiro. Aí não, eles querem deixar você usar só uma neutra. Não pode divulgar a marca aqui não. Ô, FIFA folgada pra caramba. Ele foi forçado a trocar o acessório durante os jogos. A Premier League reforçou as regras sobre o uso de itens não padronizados em campo. Esse caso mostrou que não é só a segurança que importa, mas também os contratos comerciais de futebol. Se tem uma regra que mudou completamente a forma como o futebol é jogado, foi a proibição do recuo para o goleiro. Antes disso, o jogo era muito mais lento, e alguns times abusavam dessa estratégia para segurar o resultado. Até 1992, os jogadores podiam recuar a bola para o goleiro quantas vezes quisessem, e ele podia pegá-la com as mãos. Essa daqui foi uma das regras mais justas que a FIFA já fez, imaginem só. Hoje em dia ainda um jogo de Libertadores, você cai lá para jogar um Santos e Boca Júnior, Flamengo e River Plate, Corinthians e Boca, pô, os argentinos iam segurar o jogo demais, não ia ter jogo, era fazer um gol e ficar lá, o zagueiro e o goleiro, toca pro zagueiro, o zagueiro devolve pro goleiro, ele pega na mão, ia ser assim, bizarro, não ia ter jogo. Permitia que um time em vantagem simplesmente fizesse o tempo passar sem correr riscos. Os zagueiros ficavam trocando passes curtos e sempre que pressionados, recuavam para o goleiro, que pegava a bola com as mãos e começava tudo de novo. Isso gerava um jogo travado, monótono e sem emoção. A mudança aconteceu depois da Copa do Mundo de 1990. Cê é louco, não existia foram futebol. marcados por estratégias defensivas, excessivas e cansativas. O exemplo mais emblemático foi a seleção da Alemanha, que usou e abusou do recuo para garantir resultados favoráveis. A FIFA percebeu que isso estava matando o futebol ofensivo e decidiu agir. Em 1992, foi implementada a nova regra. O goleiro não pode mais pegar com as mãos um recuo feito com os pés por um companheiro. Essa parada aí é tipo gaiola no videogame, né? Quem faz gaiola também, dá até pra você denunciar, cara. Acontecer, é a mesma coisa, gaiola do futebol real. Área, mas qualquer recuo que parecesse antijogo também pode ser punido, como aconteceu com o Verratti. An odd occurrence during PSG's 2-0 win at Nantes. Marco Verratti whipped after 30 minutes despite the protest that followed. The referee was spot on. O goleiro pegou a mão. Johan Amel took the rare step of explaining on television he'd cautioned the Italian, saying the player deliberately tried to bypass the laws of the game by using trickery. Verratti punished for anti-sporting behavior.
Com a nova regra, o futebol ficou mais dinâmico e ofensivo, pois os goleiros precisam aprender a jogar com os pés. O papel do goleiro mudou, que passou a ser peça fundamental na saída de bola. Craques como Manuel Neuer, Ederson e Ter Stegen são exemplos de goleiros modernos que dominam o jogo com os pés por causa dessa regra. E assim, chegamos ao fim da nossa lista de coisas que foram banidas do futebol. Cara, os goleirão também teve que se atualizar, é justo. Essa foi uma das melhores regras já inventadas. Mas fala aí, qual regra você achou que a FIFA chapou o Globo e qual regra a FIFA acertou? Rapaziada, se vocês gostaram do React, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.